Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 87ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Mauricinho Soares para fazer a leitura do versículo bíblico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, está lido, presidente. Obrigado, vereador Mauricinho. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Não temos quórum ainda para aprovar a ata regimental. Presidência convida a vice-presidente dessa casa, a vereadora Ana Rita, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Temos aqui a justificativa de ausência do vereador Richard Harrison no período do dia 11/9/2019, devido a questões de saúde e atestado médico anexo. Temos aqui também da Prefeitura o ofício SEI número 4562-197-2019, que Dani, só um pouquinho. Esse aqui não está capiando nada. Tá. Com relação a esse ofício SEI, repito, 4562-197-2019, é referente ao projeto de lei complementar 55/2018 do Vale Verde. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 38/2019, que altera a redação do inciso 2º do artigo 5º, acrescenta a linha A no inciso 2º do artigo 5º e insere o anexo 2, todos da Lei Complementar número 2002, de 17 de abril de 2006, que dispõe sobre a execução e consertos de calçadas no município de Joinville, e revoga a Lei número 1441/76, os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 122 e os artigos 123, 124 e 125, e seus parágrafos da Lei número 667/64 e os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 156 da Lei Complementar número 84/00. Assina o substitutivo essa vereadora que vos fala. Projeto de lei ordinária número 188/2018, que altera o teor do 2º parágrafo do artigo 3º e insere o 3º parágrafo no artigo 3º da Lei Ordinária número 7.551, de 7 de novembro de 2013. Assina o projeto a vereadora Ana Rita. Projeto de lei ordinária número 190/2019, do vereador Richard Harrison, que denomina a Rua Cecílio Dias a via lateral da Rua Jativoca, junto ao entroncamento com a Rua Eunice Gonçalves da Maia e paralela à Rua Francisco Alves, com as dimensões de 12 metros por 174 metros, no bairro Vila Nova. Temos também outro projeto de lei ordinária, de número 191/2019, que promove alterações na Lei número 4.014, de 26 de outubro de 1999, que estabelece critérios sobre a composição, defesa, utilização e alienação dos bens públicos municipais. O projeto vem assinado pelo vereador Adilson Girardi.
E, por último, mensagem SEI da Prefeitura, número 055, de 17 de setembro de 2019, capeando o projeto de lei número 192/2019, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar permissão de uso ao Clube Atlético Paraíba. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita. Ainda no artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 86ª sessão ordinária realizada em 16 de setembro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovado. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. PSD, abre mão. O MDB, 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, tivemos hoje visitando um pedido da comunidade que está acontecendo ao trabalho da Água Joinville. Liguei para a Luana, prontamente ela me atendeu e passei para ela, presidente, a situação. Eles estão fazendo o tapa-buraco, não o tapa-buraco, o remendo aonde tem o pedido de instalação de água da Água Joinville. Aí o que acontece, vereador Fabinho? Eles fazem o remendo, a ligação, fazem o buraco, depois tapam, mas o restante do material eles estão colocando na calçada. A empreiteira não é culpa da companhia Água de Joinville. Eu liguei para a Luana, a empreiteira está colocando o material na calçada, onde impede o pedestre de andar na calçada, um deficiente na calçada. Bati várias fotos hoje de manhã, visitando lá com chutes, várias ruas, ali no Paraíso, no Aventureiro, no Sofia, no Kelly, aonde fizeram vários concertos da Água de Joinville, mas eles colocam, o vereador Richard, você que é o nosso líder do governo, até liguei para a Luana, vou levar, mandei as fotos para ela, que a empresa que faz a empreiteira que ganha para ligar água e arrumar o conserto do asfalto, vereador James, eles colocam na calçada o resíduo que sobra ali, o resto do asfalto, Jurema, Iracema, vereadora Iracema, eu sei que a senhora também, ali pelo Iridiú, já vi isso muitas vezes ali, até no jardim, eles colocam em cima da calçada, eles não recolhem aquele material que sobra, aquele resto de brita, pedaço de asfalto, que é cortado, feito, vereador Dilson Girardi. E eu mandei todas as ruas que eu visitei hoje para a nossa presidente, a Luana, ela vai dar uma olhada com carinho. Obrigado, Luana. Eu liguei prontamente, ela atendeu o telefone. Isso é importante. Falei isso até para o prefeito. O prefeito, o mais importante é o secretário do nosso governo atender o telefone do vereador e ver. Fui lá numa visita, ali em frente à base, está ali o Alexandre que teve lá, que faz parte lá da igreja Bom Jesus, lá do Aventureiro, é um coordenador lá da igreja, e ele esteve visitando, e a senhora me ligou lá, e disse, não, o Alexandre esteve aqui. Obrigado, Alexandre, que está aqui hoje, obrigado. E o padre, em seguida, o pároco lá, o nosso pároco, ligou, vereador, é isso aí, vereador, tem que cobrar. Claro, mas nós temos que cobrar. Falei para o padre, padre, é a empreiteira que faz esse serviço, a companhia não é culpada, é a empreiteira que deixa. Claro, agora a Luana vai tomar a devida providência da atitude deixar esse material. Viu, vereador James? Isso aí acontece muito. Vejo ali o Alexandre. Alexandre, obrigado lá pela visita que você fez lá, bem na frente da base da polícia ali. Da polícia ali do Aventureiro, na Hermínio Landman. Estive lá, falei com os soldados que tinha lá e disse que isso aí a gente ia rever
E aí fizeram um remendo e deixaram outro aberto. Sei que você mandou a foto para mim, eu fui lá conferir. Fui lá com o nosso grande e atuante subprefeito Chultezinho, ali na nossa região norte, ali, a nordeste ali. E eles fizeram e eu mandei a foto, Luana, olha aqui, tem um buraco que já fizeram, já está estragado novamente, tem que fazer, refer esse buraco, bem em frente da base da polícia, ali na nossa polícia militar. Então vejo, vereador Richa, eu sei que o senhor tem sempre a reunião como líder do governo, o senhor participa da reunião ali do subprefeito e todos estão presentes ali, e eu gostaria que o senhor revesse isso aí também. Eu mandei para a Luana, mandei todas as fotos, isso aí é importante, a gente também mandar isso, como é nosso governo, não é, nós temos que ter solução. Eu pedi para a Luana uma solução desse tipo de atitude, não é da companhia, é da empresa que faz esse serviço, que presta o serviço para a Companhia Água de Joinville, dá uma olhada e não deixar mais isso na calçada. A reclamação é muito grande da nossa comunidade, onde eles deixam ali o resto de material, deixam em cima da calçada, impede os moradores, o pedestre, ali tem um cadeirante, até me cobrou muito que ele passa na calçada e tinha material que ele tinha que passar pelo asfalto. Isso é importante também a gente acompanhar o trabalho, e acompanhei hoje o patrulhamento das ruas com aquele material que é muito importante, que sai, que às vezes as pessoas falam, estão recapeando, estão tirando aquele asfalto da rua, e nós estamos aproveitando lá no Aventureiro, no Jardim Paraíso, no Jardim Sofia, que ali vai acontecer algumas ruas, que a gente vai colocar esse material fresado, que é onde tira, Fábio, que é onde foi feito muito na região aqui, onde o senhor mora, na Costa Silva, naquela região ali, foi várias ruas, e lá em vários lugares vai acontecer, como no meu bairro vai acontecer, recapear, que é a requalificação das ruas, que é onde nós pedimos. Aí para quê? Eu disse, tem muita rua com muito buraco que não adianta, então é tirar e fazer um asfalto novo, e aquele material é servido para outras ruas que não tem. Coloca aquele material, acaba a lama, acaba a poeira, fica excelente as ruas. Vereador Adilson, deve ter feito lá no Vila Nova, deve ter esse material, ali é feito muito ali na nossa região. Eu estou acompanhando o subprefeito, andei a manhã toda, à tarde, em várias ruas da nossa comunidade do Aventureiro. Se você olhar ali, hoje, como está muitas ruas com esse material fresado em várias ruas do Aventureiro. Esse material, pessoal, é aquele que é recapeação de algumas ruas, que é onde o prefeito está fazendo, porque o tapa-buraco não adianta, então faz toda a rua, porque é muito remendo, como vai acontecer, vereador Roque, lá na Albani Schmidt, na Almutfogd, que vai ser tirado aquele material que está ali, vai fazer um assalto novo, que vai entrar nesse processo dos 100 milhões do Banco do Brasil, que o prefeito vai fazer várias ruas, eu vi o senhor citar, o senhor que mora ali, eu vi o senhor falar ontem, sei que o senhor tem isso também, e aquele material, vereador Roque, é aproveitado nas ruas que não é pavimentada. Eu gostaria que você prestasse atenção desse material que é tirado dessa rua, como vai ser tirado da Albani Schmidt, da Almutfogd lá, e aproveitado em outras ruas. Permito uma parte do senhor, vereador Roque. Bom, boa noite. Só para lembrar, no Boa Vista, falastes em requalificação, tem um edital, nós já estamos quase em fase final para contratação da requalificação da rua Ayrton Felácio, Góes Monteiro, Hamburgo, Holanda, Inglaterra, Olinda, Raul Borges, Romelândia, São Miguel, São Vicente, Tibagi, Vitor Conde e Palense. Todas essas 14 ruas vão ser todas requalificadas. 14 ruas. Todas vão ser fresadas e esse material vai ser utilizado naquelas ruas que ainda não foram pavimentadas e que estão nos 100 milhões. Só que nós estamos melhorando enquanto não acontece o asfalto. Então, é bom para todos e todos os bairros estão acontecendo isso. Então, cada morador fique atento, porque nós estamos requalificando ruas por toda Joinville e é importante ver os editais que foram lançados
e as ruas que já estão sendo requalificadas, e esse fresamento está sendo utilizado para melhorar as ruas que ainda não receberam pavimentação. É isso aí. Obrigado. Vereador Roque, é isso aí, vereador Roque. Por isso que eu digo, ó, está acontecendo lá no Boa Vista, acontece no Aventureiro, isso é importante. São 14 ruas, né, vereador Roque, lá. Isso, a pedido do vereador Roque, isso é importante. Quero passar uma palavra para o meu líder, presidente. O líder, o vereador Richa. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu que sou sempre ávido pela fala na tribuna e com a empolgação que me é peculiar falar ou falar-lhes, hoje ainda, nesse pós-cirúrgico, não posso, por recomendação médica, aliás, não deveria nem estar aqui, mas o trabalho, ele, do ponto de vista do conjunto de ideias, ele não para, fica fervilhando, né? Então, eu, como policial militar, hoje, como legislador dentro desse município, quero usar esses minutos finais que me restam do tempo partidário MDBista para falar sobre uma ocorrência que aconteceu em Jaraguá do Sul, e eu tive bastante tempo para analisar sobre todos os aspectos técnicos, legais, enfim. Em que caminho a humanidade opta por seguir? Se nós observarmos as atividades de cada um dos policiais militares que sobre o pavilhão nacional fazem o juramento da manutenção da ordem do estado em que cumprem a atividade, no nosso caso Santa Catarina, com 7.200.000 catarinenses, é por eles e para eles que esses policiais, cerca de 9.984 policiais, hoje definem as suas atividades para a manutenção da ordem. E aí um cidadão embriagado, que ele não consegue compreender que a legislação não foi feita por ele e para ele, mas para o conjunto de entendimento daquela sociedade, este embriagado, sob efeito de álcool, comete o primeiro crime, assume a direção de um veículo. Depois ele comete um segundo crime, porque eu não estou mais falando em contravenção penal, dirigir embriagado é crime de trânsito, não é contravenção penal. E aí ele passa a fazer manobras de risco em vias públicas, em áreas habitacionais do município de Jaraguá do Sul, portanto, comete o segundo crime. O terceiro é sobre a ordem de parada daqueles que exercem a atividade da manutenção da ordem e da segurança pública, que são agentes da autoridade, né, para entender que nós no Brasil temos uma polícia militar e uma polícia civil, uma polícia judiciária e a outra polícia preventiva, mas que, dada a voz de prisão, entende-se necessariamente a sequência da obediência e então a lavratura de um flagrante, por aí afora. Mas esse cidadão, não satisfeito com o que estava acontecendo, ele parte para uma quarta atividade delituosa. Ele agride, e não o policial militar, não o Richard, o João, o Pedro, o Francisco, não ele. Ele agride a sociedade, porque quando ele não consegue observar que as regras estabelecidas pela sociedade são a manutenção exercidas pelos policiais militares, civis ou pelas agências de segurança pública espalhada pelo país, que pode também ser um guarda de trânsito, ele não está insurgindo contra a instituição, ele não está insurgindo contra o indivíduo, ele está insurgindo contra a sociedade. E aí nós devemos fazer um grande exercício, porque aquele que sacrifica a vida pelo próximo, não sou eu quem falo isso, isso está na palavra de Deus, tem já por mérito uma gratidão diferenciada. E aí, me perdoem, senhoras e senhores vereadores, a ausência de condição de dar uns tapas e gritar aqui, mas esse canalha, esse imbecil, que não consegue parametrizar o que é uma sociedade, o que são os conceitos da coletividade, parte ele agir na individualidade. E tem que se fazer um esforço, primeiro, vereador Odir, a convencer a todos e a toda a sociedade do que já deveria estar muito claro,
a ponto de um diagnóstico fora do comum, tirar o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, lá de Florianópolis, o comandante regional, mais uma montoeira de polícia, talvez a prisão mais cara, vereador Nilvo, talvez a prisão mais cara do mundo, foi a que aconteceu com esse cidadão, que por simples questões de análise ao Código Penal brasileiro, ao Código de Trânsito brasileiro, ele deveria simplesmente render-se, colocar a mão para trás, ter vergonha na cara e se dirigir à instituição de segurança pública, se apresentando, porque já havia passado a embriaguez, portanto já não era mais desculpa para que ele pudesse fazer uma análise da cagada, da sem vergonhice, da falta de respeito com o próximo que esse indivíduo cometeu. Vereador Odir. Vereador Rich, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido este assunto a esta casa, mas tão agredido quanto a sociedade, como foi aquele indivíduo que agrediu um agente que tem que manter a ordem pública. Mais vergonhoso ainda é que numa audiência de custódia, o judiciário manda pagar uma multa e o cara vai embora. Se a onda pega, ninguém mais vai obedecer à polícia. Mais vergonhoso. E mais ainda, o afrontamento à sociedade é o ato do judiciário, na audiência de custódia, ter liberado o cidadão porque pagou uma multa de R$5.000. Isso ainda, para mim, é mais vergonhoso, porque eles deveriam dizer: o agente público está lá para proteger o cidadão, e esse cidadão vai para a cadeia porque agrediu um cidadão que está lá, pago por toda a sociedade para manter a ordem. Uma vergonha o judiciário. Nesse ato aí, se eu fosse membro da corte, ou seja, do judiciário, eu teria vergonha de ter um cidadão desse que numa audiência de custódia, um cara que agride, que bate um agente público, vai lá e paga 5.000 e vai embora. Se a onda pega, cada esquina um policial está levando uma bordoada, como se diz, porque ele não pode fazer nada. Agride outro. Obrigado, vereador Richard. Obrigado, vereador Odir. Presidente, apenas para fazer uma pequena consideração, eu, como policial militar, compreendo que as audiências de custódia, o que falta são parâmetros. Elas são necessárias e se comete a justiça dentro do processo democrático. O que não pode acontecer nas audiências de custódia é o que está sendo parametrizado como uma verdade absoluta. Tenho certeza que alguns juízes não partem desse princípio, portanto, observam o rígido Código Penal brasileiro e fazem o cumprimento dela. Alguns, que vivem distante da realidade da máxima brasileira, optam por fazer observações contra aqueles que devem deter e que devem manutenir a ordem e a segurança pública da nossa comunidade. Apenas isso, presidente. Obrigado. Agora, pelo tempo de até 6 minutos, o PL, vereador Pelé, passa. Vou registrar a presença do padre Dúcio, que é pároco da paróquia São Francisco de Assis, do Ademar Garcia. Está convidando os vereadores para participar da festa da sua paróquia. PSDB, vereador Odir Nunes, por 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, saudar também o padre Dúcio, que é um padre referência no tratamento com os mais necessitados. Conheço o padre Dúcio desde a ordenação e tem feito um trabalho fantástico por onde tem passado. Mas queria também, senhor presidente, registrar, vereador Facchini, a presença também do Vadinho. O Vadinho
o Vadinho, este homem 8 vezes campeão, que foi os filhos dele para o Japão quando eu era presidente desta casa, e que agora me confidenciava ele, me falava que há uma promessa do deputado Fernando Krelling, que o Vadinho quer o busto dele em vida, e que o Fernando prometeu para ele o busto lá no Morro do Mirante. Então, eu espero que cumpra com a promessa o deputado que prometeu a você, não é, Vadinho? Prometeu ao Vadinho o busto dele lá no Mirante. E o grande lutador. Passa a palavra, meu líder. Eu quero já aproveitar a oportunidade e também apresentar o Jacaré. Fica de pé, Jacaré. O Jacaré é um guerreiro da época. Fomos campeões juntos. É uma pessoa batalhadora, guerreira. Parabéns, Jacaré. Obrigado pela sua presença nessa casa. E a você também, Vadinho, a presença de vocês, guerreiros, nesta casa. Obrigado, o meu líder. Obrigado, vereador Jordão. Eu espero, viu, Vadinho? Eu espero ir lá na inauguração do seu busto lá, prometido pelo deputado Fernando Krelling. Mas eu gostaria, senhor presidente, essa semana terei para tratar, dada a importância do projeto 140, e eu gostaria que a técnica passasse a fala do vereador Jaime Evaristo, da audiência pública de 16 de 4 de 2018. Esse vereador, junto com todos os outros que já vieram pronunciar, ele é a favor que esse projeto seja derrubado, no sentido, esse parecer, e que vai para a comissão aonde eu cabe, por exemplo, a Comissão de Educação. Tá ok, vereador? Vereador Fernando Krelling, esse vereador mesmo, né, em torno de tudo isso, né, no sentido de ter sido aprovado favoravelmente pela legalidade, mas o vereador dá o apoio, sabendo da grande importância e do que vai favorecer os nossos atletas através desse. Temos aqui 2 atletas. Nós temos o projeto 140 do deputado Fernando Krelling, que é um projeto excepcional, que recebeu parecer contrário na Comissão de Legislação e Justiça. Derrubamos o parecer aqui, foi para a Comissão de Finanças, e o vereador Ninfo, que é o relator, juntamente com os demais membros, vereador Fábio D'Alonso, vereador Natanael Jordão, vereador Paraíba, vereadora Tânia, e o professor Roque deram o parecer favorável. Recebeu o parecer contrário na Comissão de Educação. E agora, com certeza, vocês precisam falar com os vereadores para nós derrubarmos esse parecer contrário na Comissão de Educação, que é o parecer contrário a isso. Mas eu gostaria que colocasse a fala do professor Alexandre. Olha que palavras bonitas que o professor Alexandre, da Academia Grace, falou na audiência pública. A única que nós temos é o que nós fazemos enquanto nós estamos vivos. É isso que vai ecoar. E eu quero que o esporte que eu pratique ecoe na vida das pessoas. Obrigado. Senhores vereadores, eu estou fazendo isso para refrescar um pouco a memória, porque quando chegar aqui o projeto, eu espero que os vereadores não voltem atrás, a exemplo de que voltaram no projeto do vereador Jaime. Porque o esporte, esse projeto é o projeto que dá incentivo ao esporte. Ao esporte. Então, eu tenho certeza, o vereador Jordão já se manifestou favorável, o vereador Paraíba, aliás, todos os vereadores, com exceção do vereador Roque e da vereadora Iracema, porque não estava aqui, eles lá atrás. Agora nós queremos vir aqui, no plenário. Agora sim, porque aquele dia estava lotado, aí todo mundo foi favorável na audiência. Agora, aquele dia era fácil, agora eu quero ver aprovar aqui. É aqui. Por isso que eu estou trazendo o depoimento. Senhor presidente, só tem mais um minutinho. A menina falou,
Atleta Gabriela. E como atleta, eu quero muito que esse projeto de lei ele seja aprovado. Mas eu creio que para que isso aconteça, a gente tem que se unir. Porque a gente tem que deixar bem claro para o nosso prefeito que se ele vetar esse projeto, ele vai estar vetando todos aqueles que votaram. Isso. Aí está o resultado. Eu estou fazendo isso, vai passar todos os vereadores, porque nós queremos que esse projeto seja aprovado, derrubar o parecer da Comissão de Educação e votar o projeto. Obrigado, senhor presidente. Valeu, vereador Odir. PSB, por 9 minutos. Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, da TV Câmara e o público aqui presente. O senhor tem que ter fé que vai sair. Está almejando tanto que vai acontecer a sua vitória enquanto está vivo. O que me traz aqui, senhor presidente da tribuna, hoje, eu fui procurada hoje de manhã por aquelas pessoas que sobem o Morro do Mirante. Segundo as pessoas, elas estão sendo assaltadas. Tem uma ronda dos policiais lá, dão umas voltas, saem, mas quando tem alguém já escondido lá, quando a polícia não está, eles já vêm para assaltar principalmente as mulheres. E eu estava pensando, né? É o único ponto turístico bonito que nós temos em Joinville. Ainda começando a fazer essas coisas, fica muito difícil. Porque o Morro do Mirante é todo dia, a partir de cedo. Elas não podem mais subir cedo lá no Morro do Mirante, porque elas estão sendo assaltadas. Então eu pediria assim, falaram para mim, Iracema, que tal colocar câmera lá? Porque é uma boa coisa, porque daí inibe essas pessoas. Deve de ser gente que eles já sabem mais ou menos, que moram por ali mesmo. São dois, né? E eles já são acostumados. Então eu queria pedir assim, porque encarecidamente, né? Para alguém tomar providência para o nosso ponto turístico de Joinville, que é o Mirante, ficar livre desses problemas. Porque o povo está assustado. Diz as minhas meninas lá que vieram falar comigo, já compramos spray de pimenta e arma de choque. Porque elas têm muito medo de subir lá. Era só isso, senhor presidente. Agora o vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, muito boa tarde a todos os presentes. Eu queria inicialmente parabenizar o colega Richard pelo seu pronunciamento a respeito do fato que aconteceu em Jaraguá do Sul. Vereador Richard, o senhor que tem essa experiência toda essa sua vivência, se sente realmente agredido, da mesma forma como nós nos sentimos agredidos. A palavra para isso talvez seja indignação. Conviver com isso realmente é um motivo de indignação e me solidarizo pelas suas palavras e que fatos semelhantes possam realmente não mais acontecer. Como bem disse o vereador Odir Nunes, a justiça precisa colocar a mão na consciência, que é completamente fora de padrão. Queria fazer uma segunda consideração, já fiz isso aqui anteriormente, a nossa empresa Valorem foi eleita e recebeu o prêmio Medalha de Prata como a segunda melhor empresa com prática de excelência de gestão no estado de Santa Catarina. Esse ano mesmo nós nos colocamos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no país. No ano passado nós fomos medalha de ouro na SGPTW, que é
o melhor lugar para se trabalhar de Santa Catarina. Mostra que a gente está numa constante para aprimorar processos e procedimentos para que colaboradores possam crescer e se desenvolver. E mais uma coisa, hoje mesmo eu dei posse a 15 novos gerentes na nossa rede de hotelaria, 15 novos hotéis que vão ser inaugurados até o final do ano, começo do ano que vem. Ou seja, enquanto muitas vezes se conversa, aqui se trabalha. E se trabalha para poder aprimorar processos e sistemas. Quero também fazer uma referência, o presidente também esteve... Obrigado, presidente. O presidente também esteve presente na inauguração, na abertura da Intermac hoje em Joinville, que é um centro de excelência. É a 12ª edição desta feira, que tem atraído gente do mundo inteiro. Interessante é que inúmeros, eu não lembro bem os números, mas vários lançamentos de produtos inéditos que não aconteceram ainda no país, foram lançados, estão sendo lançados nesta... 300, obrigado, presidente, pela sua colaboração. Mais de 300 novos produtos, sistemas lançados na Intermac. Ou seja, isso é alguma coisa inédito, você poder lançar um produto, um processo novo dentro de uma feira dessa, que há 20 anos existe em Joinville, a 12ª edição, já que ela não acontece todos os anos. Se os senhores e as senhoras tiverem a oportunidade de comparecer na Intermac, a entrada é gratuita, vão passar a tomar conhecimento daquilo que já inúmeras vezes aqui eu falei, o que é a indústria 4.0, aquela indústria que dispensa a mão de obra, aquela indústria que se robotizou de tal forma de que as pessoas que não se qualificarem para esses novos momentos e ambientes terão grandes dificuldades de sobrevivência. É um exemplo de que pode acontecer. Se para ter uma ideia, eu ontem assisti uma palestra do general Hamilton Mourão, obrigado, Hamilton Mourão, dizendo que a gente se preocupa muito com essa automação toda, né? Antigamente, um bombardeiro levava 16 soldados para poder bombardear determinada zona de guerra. Foi aprimorado, os últimos aviões estão voando só com 2, o piloto e o artilheiro, aquele que solta as bombas. E atualmente os aviões voam sem ninguém. Mas, para poderem voar, eles precisam de 90 pessoas controlando o sistema. Ou seja, onde antes eu tinha mão de obra para soltar a bomba, agora eu tenho que ter quase 5 vezes mais pessoas para controlar o sistema, de sorte que não está de todo perdido a oportunidade de emprego e de renda. O que precisa, sim, aprimorar o pensamento e o conhecimento, aprimorar a capacidade nossa de nos interagir com esse grande desafio que é a indústria 4.0. E para dar mais uma informação, eu estou investindo numa incubadora na Bahia, fica muito mais perto de Brasília do que de Salvador, que vai desenvolver novas técnicas no agronegócio. E nós tivemos um colega nosso que esteve nos Estados Unidos e que ele foi experimentar carne artificial, ovos artificiais, feitos em laboratório, ou seja, não precisa mais da vaca ou da galinha para fazer a carne, dá para fazê-la em laboratório, usando eventualmente materiais vegetais. E segundo o colega nosso, é Blairo Maggi, que vocês conhecem, o maior homem da soja do mundo, ele experimentando o ovo, não vendo nenhuma diferença entre um ovo criado em laboratório, sem nunca ter visto uma galinha, ou uma carne de frango, sem nunca ter posto um ovo. Ou seja, esse é o desafio, essa é a grande oportunidade que nós temos de estar. Perdão, não costumo passar o tempo, mas presentes neste mundo do desenvolvimento tecnológico. E que nós, vereadores, mais do que ninguém, precisamos nos preparar para poder
criar e gerar meios e formas para que a nossa população possa estar inserida nesse contexto. Obrigado, meu presidente. Solidariedade, vereadora Tânia, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre animais de estimação que podem auxiliar na melhora do quadro de ansiedade, depressão ou mesmo tristeza. Quantos animaizinhos hoje as pessoas adotam e são companhias delas, né, diariamente? Muitos não têm um companheiro, uma parceira, e tem os animaizinhos lá na sua companhia como antidepressivos. Uma das razões é que os animais de estimação se forçam a neutralizar um dos principais sintomas da depressão, a anedona, que é a incapacidade de experimentar prazer encontrado em atividades normalmente agradáveis, como exercícios físicos, hobbies e interações sociais. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos vários antidepressivos nas ruas. E que tal alguém adotar, né, esses animais para fazer o bem, para curar a depressão, Vadinho, curar a ansiedade, né, ter uma companhia e fazer bem, tanto a eles como também aos animais pelas ruas. Então, eu deixo esse recado hoje, que os animais, na superação e tratamento, ajudam na depressão, ansiedade e tristeza. E muitas pessoas já foram salvas, já foram libertas, né, da tristeza, às vezes até do suicídio, por causa de um animalzinho, por causa do valor deles e da amizade, da sinceridade, da humildade deles e da companhia deles no seu dia a dia. Então, essa é a minha mensagem de hoje aqui na tribuna. Vereadora Dilson. Obrigado, vereadora Tânia. PSC, por 6 minutos. Vereador Lius Correia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, também os profissionais de Libras, os assessores. A reflexão hoje é sobre um hobby que pode causar acidente e até matar, Vadim. É sobre pipa, não é? Que é naturalmente, né, uma opção para as crianças, para os adolescentes, sair um pouco dentro de casa, largar um pouco o computador, o smartphone, as redes sociais, mas tem que ser em local seguro e preferencialmente sem uso do cerol. A gente sabe que as estatísticas apontam que Joinville, Santa Catarina, enfim, por todo o Brasil, mortes causadas pelas linhas com cerol. Muitos desses produtos são importados da China e são, inclusive, proibidos em muitos municípios, em muitos estados. Mas a gente sabe que não há como proibir, né, essa opção saudável quando não adicionado ao cerol, e há locais, né, com fiação, de circulação de veículos, de bicicletas e de motos, né, seja motociclista, motoqueiro. Porque aí está exatamente o grande perigo. Eu estava observando vários acidentes causados pela pipa com cerol, vereadora Iracema, com os motoqueiros. Alguns, vereador Facchini, tiveram, né, cortes, esses que levaram, infelizmente, à morte, vereador Odir. Então, essa é uma condição de preocupação pública, vereador Roque. Nós poderíamos ter em Joinville,
uma área própria para aqueles que gostam, né, de soltar pipa, o pai com o filho, enfim, final de semana. Pudéssemos criar aqui em Joinville que tem em alguns municípios, pipódromo, que é uma área segura, exclusiva para as pessoas que têm essa opção como um hobby, como um passatempo. E não é uma situação que se crie sem se pensar nas pessoas, porque quando se estabelece a possibilidade da criança, do adolescente, do adulto, porque tem muito adulto também que ainda continua brincando, porque isso é um hobby, e eles soltam em qualquer lugar, fazem a condição de estar brincando sem o devido cuidado, infelizmente vai continuar gerando acidentes às vezes fatais, tirando o cidadão do seu trabalho, gerando prejuízo aos cofres públicos, porque acidente de trabalho, ele se ausenta, mas nós não temos esse local. Nós vamos sugerir ao Poder Executivo que crie, não é, uma opção de lazer, uma área de lazer com segurança e com consciência. Nós vamos apresentarmos uma moção, quero registrar aqui já, apelando ao Poder Executivo para que analise, não é, com carinho essa possibilidade de ter uma área de lazer livre do risco de gerar acidente, com alguém que está andando de bicicleta, um motoqueiro, a própria criança, adolescente que está soltando a pipa pode ser atropelado. E esta é uma realidade. Nós temos muitas e muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos que brincam, né? Têm a pipa como hobby. Mas precisa, vereador Natal Jordão, ter um lugar seguro, um lugar adequado. E, evidentemente, proibir ser punitivo, severo, com o uso do cerol. Sobretudo um cerol, me parece que ele é comprado, contrabandeado da China, que ele é fatal. Aonde ele pegar, seja no braço, no dedo, no pescoço, na orelha, ele corta. É uma navalha, é uma lâmina. Isso, naturalmente, não é algo razoável, né? Racionalmente falando, mas tem gente que usa. Então, essa situação tem que ser banida. Agora, evidentemente que a opção do hobby, da pipa, para as pessoas de Joinville, eu acho que deve ser incentivada, desde que tenha um local adequado. Isso faremos através de uma moção e conversaremos com o Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Wilson Correia. 3 minutos, PDT. PROS. Voltando, PL. Como líder, vereador Odílio, então. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é ouvir os homens que estão à frente do seu tempo. E o vereador Ninfo tem tido esta visão do futuro. Está além do seu tempo. Vereador James, quem diria 50 anos atrás que nós íamos estar comendo, em vez de banha, comendo o azeite da soja? Que os nossos bois não seriam mais engordados apenas com o pasto, mas com a casca da soja? Não é verdade? Que os nossos bois não comeriam para ficar mais robustos, receberiam injeções anabolizantes. E quando a gente estuda, e eu que sou formado em administração, a gente estuda a teoria das economias, e a gente lá, por exemplo, Malthus dizia que o mundo ia passar fome, que não levava porque a população ela crescia de uma forma aritmética, geométrica, e a alimentação de forma aritmética não levou em consideração os avanços da tecnologia.
A mesma coisa quando agora nós nos deparamos que não vamos mais precisar matar a galinha para comer a carne, que uma célula de boi vai dar para fazer de carne, e que nós não vamos mais precisar matar a galinha, não é, por produzir a galinha. Esse vereador Nífel estava dizendo que Vossa Excelência é um homem além do seu tempo. E talvez, e eu gosto muito de assistir a Globo News, onde tem os grandes debates, cidades e soluções, e um monte de debate que enriquece o nosso conhecimento. E tive a oportunidade de ver os grandes cientistas discutindo o que nós vamos comer às futuras gerações, quando diz que o nosso bioma da Amazonas tem 470 mil espécies, da qual a grande maioria serviria para alimentar a população, e com isso se deixaria de se desmatar, fazer a criação de gado de forma extensiva, a criação de suínos, etc. Esse é o mundo moderno. É o mundo moderno. Quem diria que um drone iria atacar a maior refinaria de petróleo do mundo? Um drone. Essa é a tecnologia. Vereador Nilfo, meus parabéns. Eu gosto de conversar com pessoas que estão além do seu tempo, que talvez nós não vamos ainda. Eu gostaria muito de comer um hambúrguer daquele, de um bife de boi, mas que não precisasse matar o boi, não é verdade? Então essas são as novas tecnologias, e isso nós temos que pensar. Assim, talvez a vereadora Ana Rita, a vereadora Tânia Larson, nós não precisaríamos. Vereador Jambi, nós não precisaríamos estar nos preocupando com o maltrato dos animais, etc. Deus nos dá o conhecimento, e a sociedade está em constante aperfeiçoamento, até pela própria necessidade que a sociedade muda, a sociedade quer, e a ciência está aí, e nós temos que apoiar a ciência. O fato, quando trata de religião, é fácil para você explicar, o difícil é você explicar a ciência. Então, nós temos que conviver. A ciência e a religião, elas devem caminhar juntos, porque uma depende do outro e depende da visão filosófica de cada cidadão. Portanto, vereador Ninfo, gostei muito das suas colocações aqui, e alguém vai dizer assim, é um sonhador, mas quem não sonha não chega a lugar. Obrigada, vereador. Na sequência, o vereador Jaime Evaristo como líder. Você vem depois. Jaime. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários dessa Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta e você que está assistindo essa sessão no plenário. Eu quero cumprimentar o Vadinho, nosso amigo aqui presente, e cumprimentar o Valdir, conhecido como Jacaré, nosso amigão aí, tá? Do alterofilismo. Obrigado, Jacaré. O Vadinho também está aí presente. Isso. Legal, amigão. Legal. Hoje houve uma discussão, um debate de primeira mão, podemos dizer assim, na Comissão de Urbanismo. Quero agradecer os vereadores que compõem esta comissão, onde tratamos sobre acessibilidade no transporte rodoviário, quer dizer, interestadual e intermunicipal, onde esteve presente as entidades oficiais, podemos dizer assim, o CONDE, a DEGE e outras entidades ali presentes, como a comunidade geral. Quero agradecer aos vereadores que participaram desse grande debate, dessa grande discussão,
e também as empresas que estiveram ali presentes, e é onde discutimos a questão da acessibilidade, da inclusão social, o direito do cidadão de ir e vir. E ouvimos que as empresas estão se adaptando de uma forma de poder atender a questão da acessibilidade. Hoje, os ônibus intermunicipal e interestadual, ele tem o adesivo no para-brisa, mas não tem acessibilidade. E uma pessoa, por exemplo, cadeirante, ele é carregado no colo até o local e passa pelo momento constrangedor. É difícil isso, nós não podemos aceitar, até o momento de humilhação, podemos dizer assim. Por isso que lutamos do direito da inclusão social. E não podemos abrir mão dessa ampla discussão que começa por Joinville. Começou por esta Casa de Leis, essa discussão referente aos ônibus. Eles nos passaram que os ônibus estão se adequando. E queremos, até orientamos, para que no momento que um cadeirante for comprar uma passagem, o atendente possa dizer para ele: hoje o senhor vai ser transportado, se o senhor for, manual. Alguém vai te pegar e vai te colocar lá dentro. Mas se você marcar passagem para a semana que vem, vai ter um transporte com acessibilidade. E se a pessoa puder esperar para a semana ir até a cidade, ele pode esperar para poder ir. Mas é uma luta nossa, olhando as dificuldades das pessoas que estão hoje nessa questão de deficiência. Sabemos que não é fácil e nós temos que lutar por isso. Por isso, eu, mais uma vez, em nome da comissão, agradecer todos aqueles que apoiaram esse grande debate, que vamos fazer um maior aqui no plenário. Vamos marcar, o vereador Odir, o maior no plenário, para discutir, começar por aqui, a acessibilidade do transporte interestadual, porque hoje não tem, o direito do cidadão é cobrar, é um direito, não é mais do que o direito, cobrar pela acessibilidade. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Jaime. Na sequência, também como líder, o vereador Jaime Schroeder. Senhora presidente, colegas vereadoras e vereadores, aqueles que nos acompanham, eu quero, nessa tribuna, fazer um convite a todos que nos ouvem nesse momento para amanhã, às 19h30, nessa casa, onde teremos uma sessão especial em memória à Revolução Farroupilha. Estamos na Semana Farroupilha, dia 20 de setembro, especificamente, a data memorável da Revolução Farroupilha e que diz muito a respeito do nosso país. Aqueles que vivenciam a tradição gaúcha, que aqui não se trata apenas do Rio Grande do Sul, mas que já avança até a Amazônia, o gaúcho está espalhado pelo Brasil inteiro, levando a sua tradição, estão todos convidados aqui a participar amanhã, a partir das 19h30, nesta casa. É uma sessão diferente, como manda o figurino da tradição gaúcha. Fica, então, reforçado aqui o convite. Muito obrigado. Obrigada, vereador James. E, na sequência, o vereador Aragão, presidente dessa casa, vai usar a tribuna. Senhora presidente, é bem rapidinho. Colegas vereadores, público presente, telespectador que nos assiste pela TV Câmara também. É meio mole isso aqui. Enfim, eu só quis fazer uma referência, o vereador Ninfo já falou também, com muita propriedade e até de conhecimento também, mas da Intermac, a feira que está ali na Expovilha, o vereador Roque Matei estava lá também, e assim,
né, eu fiquei abismado com o que a gente viu lá na tarde de hoje, vereador Pelé. A pujança, a importância, a alegria de nós sermos joinvilenses. Eu fiquei muito feliz, vereador Roque. E as pessoas, elas vinham conversar com a gente, e as pessoas de fora. E alguma exposição internacional, que ali estavam os 3 vereadores ali, vereador Ninfo, vereador Roque, vereador Cláudio Aragão. E pessoas e feiras, né, alguns estandes de fora, da Alemanha, inclusive. E que nesse estande, e daí que eu fiquei, vereador Fábio, não sei se é essa palavra, mas uma palavra assim de felicidade, vereadora Ana Rita. E aí nós chegamos ali no estande e a moça começou a falar inglês, o vereador Roque estava do meu lado, e era um estande alemão. E daí o prefeito veio, e ali rapidamente eles trocaram do inglês para o alemão, e eu fiz questão de comentar isso aqui no plenário, mas aí eu vi a importância, né, do conhecimento do prefeito Udo. Me chamou muita atenção. E eu quis deixar registrado nos anais dessa casa a importância da cultura, a importância da capacidade, né, dos empresários dessa cidade. Essa cidade que sempre, nessa tribuna, eu defendo com muito amor, o conhecimento, mas a atenção que chama Joinville. O vereador Mauricinho Soares, que estava preocupado lá com o negócio da rua. Então, vereador Roque, foi assim um momento muito gratificante, não só essa feira, mas me chamou muita atenção essa, assim como as outras, são muito importantes também, mas a sede ser Joinville, né? A sede ser Joinville, e digo mais, né? Quem não passou, quem não teve a oportunidade de participar de outras, essa está um pouco mais diferente, aquele centro da Expoville, coisa mais linda, mais bonita, mais bacana. Nós estivemos lá, os vereadores, na tarde de hoje. Então, eu fiz questão de deixar isso registrado, vereador Adilson Girardi. E mais uma vez, o prefeito Udo impressiona. E o que é importante, como é o setor dele, que é a empresa, empresário, como ele as pessoas em tudo de encontro deles, vereadora Ana Rita. E isso é muito fantástico. Então, me chamou muita atenção essa questão que ele trocou rapidamente. O vereador Roque disse até aqui, eu estou pegando, que é o inglês. Agora o alemão, o vereador Roque quase que saiu do lado também. Sua parte, vereador. Bom, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar toda a equipe da Intermac, sim, em nome do Richard Spirandelli, que trouxe, né, e traz para Joinville uma feira desse porte, né, que mostra a grandeza da nossa cidade. É o evento de maior importância, o evento metal mecânico da região sul do Brasil. E aí nós temos empresas internacionais aqui, mas o que me chamou a atenção são as empresas instaladas em Joinville. Claro. Que mostram a inovação. Vale a pena fazer uma visita na Intermac. A Intermac, a entrada é gratuita, né? E está lá à disposição. Acho que cada cidadão joinvilense deveria de ir lá para conhecer a pujança da nossa cidade. Quando você falou do prefeito Udo, né? A desenvoltura de circular por aquele ambiente, é porque ele é um empresário e foi presidente da CIG, das associações aqui de Joinville por muitos anos, mas eu gostaria de frisar as instituições de ensino. O Senai está ali com uma stand que vale a pena os estudantes, vereador Fábio, ir lá conhecer o que nós temos de melhor aqui na nossa cidade. Inovação, indústria 4.0, Joinville olhando para diante, mas com o pé no presente. Então mostra realmente a grandeza da nossa cidade, a grandiosidade da nossa cidade e a grandeza dos empresários da nossa cidade, que fazem das nossas empresas
fazem de Joinville a maior cidade aqui de Santa Catarina, uma das maiores do sul do Brasil e uma cidade de grande importância a nível nacional e internacional. Parabéns, parabéns, parabéns a todos que estão lá na Intermac. Obrigada, então. Vereador Aragão, retornando aqui à presidência da mesa. Como líder, vereador Ninfo. O vereador Maurício quer falar como líder? Já passou o tempo partidário. Eu queria aproveitar também o ensejo, já que o senhor Roque falou no assunto, Senai. Se nós formos verificar o que o Senai aparece lá, é algo inacreditável. Precisa ir lá olhar e ver o que é feito por aqueles professores e por aqueles alunos. Pois não, vereador, vou lhe dar uma parte. Vereador Nivo, desde já lhe agradeço a oportunidade. E há pouco esta casa foi palco de algumas falas em relação à grandeza da nossa cidade e também da figura do nosso prefeito. Eu não discordo de forma alguma, né, em relação à grandeza, daí a experiência e a vivência do prefeito Udo, e muito menos me causa qualquer espanto a grandeza da nossa cidade. Eu sou um apaixonado por Joinville, tive a oportunidade de morar em outras cidades, retornei a Joinville e decidi criar aqui os meus filhos. Amo a minha Joinville. E não tenho dúvida alguma da grandeza do empreendedor joinvilense. Afinal de contas, essa cidade, ela se consolidou, ela se construiu da indústria, daqueles homens e mulheres que saem de manhã cedo, que acordam de madrugada e fazem do seu dia a dia um dia de trabalho. A cidade dos príncipes, a cidade da solidariedade, a cidade que se consolidou na Manchester catarinense. Agora, nós também precisamos acordar e entender que o poder público, ele não caminha e não corresponde à altura da grandeza do cidadão joinvilense. E não precisamos ir longe. Vamos ali na Praça Tiradentes, que está lá aquela estação elevatória a ser concluída há mais de um ano. Vamos ali na Rua Copacabana, que clama por uma pavimentação. Mais um minuto. Vamos na Rua Porto Rico. A Rua Porto Rico está uma vergonha, não tem como transitar. Foi feita uma parte, uma obra fantástica, porém, ainda uma parte que está lá prejudicando o dia a dia do cidadão. É isso que precisa nos impressionar. Eu tenho reconhecimento da grandeza da nossa cidade. Agora nós precisamos ficar impressionados com aquilo que não está sendo feito. Há pouco aqui se falava, o vereador Liu falava da questão, né, da pipa, da pandorga. Eu fui criado soltando pipa e soltando pandorga. Agora aqueles espaços que tínhamos, hoje não existe mais em nossa cidade. Me diga um parque que convide a nossa cidade a participar assim, a exemplo de Curitiba, a exemplo de Blumenau, a exemplo de Gaspar, de tantas cidades aqui no entorno. Então Joinville precisa, o poder público joinvilense precisa corresponder à altura do cidadão joinvilense. Presidente, pelo tempo que é cedido adicional, e vou terminar também porque o assunto mudou de área. Obrigado. Como líder, vereador Maurício Peixe, 2 minutos. Vereador Maurício, só para retrospectar, a gente chamou 2 vezes o PL no tempo partidário. 2 minutos. Bom, boa tarde a todos. Pelo tempo que eu tenho, eu vou falar rápido. Senhores, esse tempo atrás nós tivemos uma grande discussão aqui, principalmente na Comissão de Urbanismo, sobre a empresa que tinha a licitação do tapa-buraco, a Compla. A Compla, depois de um processo dentro da Prefeitura, foi inabilitada por 1 ano. Por 1 ano, ela não pode prestar serviço à Prefeitura de Joinville, ou seja, participar de licitação. Eu, acompanhando agora, vi que saiu há alguns dias uma decisão onde esta empresa, ela entrou na Justiça e ganhou aqui em Joinville 2 vezes, com o juiz, dando para ela o direito de participar. A Prefeitura recorreu
e perdeu em Florianópolis também. Isso já faz, acho que quase um mês atrás, eu soube agora, que a empresa ganhou o direito de participar das licitações em Joinville. E o que está acontecendo, e aí a minha grande preocupação, deixando qualquer empresa de lado. Mas eu lembro muito bem que, apesar das críticas feitas à empresa, quando perguntado aos técnicos da prefeitura, ao Romualdo, como também ao Thales, eles disseram que a empresa é uma das melhores que tem a capacidade, tem condições de fazer o trabalho de pavimentação asfáltica. A minha preocupação hoje é ver, e aí eu entrei no sistema, que tem pelo menos 3 licitações lá paradas na prefeitura e que estão aí até com recurso, mas geralmente os recursos são rápidos para analisar e dar o despacho, e que a minha preocupação é estar prejudicando a cidade. Ela tem o direito de participar das licitações, e ela vai entrar, está entrando, então está sendo atrasado, ou seja, para que a empresa não participe, pode ser que tenha mais recurso, e, por exemplo, uma licitação da Prudente de Moraes está parada há praticamente um mês na Prefeitura Municipal. Espero que não seja prejudicada a comunidade por uma frase dita, isso inclusive está na imprensa, que esta empresa, enquanto eu for prefeito, assim dizia o prefeito, ela não vai fazer mais obra nenhuma em Joinville, para a Prefeitura. E aí, quem é prejudicado é a população, se ela não participar, ou se ganhar e for impugnada de alguma forma. Então, minha preocupação é que as obras em Joinville não saiam por um ato de prejudicar a cidade e dizer, olha, não vamos deixar essa empresa trabalhar aqui para a Prefeitura Municipal. A Justiça é que comanda, ela determina, não é a Câmara de Vereadores que fez isso, nós não fizemos, mas foi a Justiça, em segunda instância, que deu à empresa o direito de participar. E aí deixar de fazer a obra porque ela pode ganhar, isso nós não podemos aceitar, porque tem 3 obras aí que a gente está esperando que seja feito bem rápido. A Prudente de Moraes, a Copacabana principalmente, né? E outras pavimentações, afinal de contas, tem aí o dinheiro, o financiamento, a Prefeitura tem dinheiro para fazer essas obras. Obrigado, presidente. Obrigado. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento 310/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência a aprovação do plenário a prioridade para deliberar o projeto de resolução 8/2019. Vereador Cláudio Aragão, em discussão, o requerimento. Não havendo, em votação, está aprovado. Em turno único de discussão e votação, o projeto de resolução 8/2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a padronização da identidade visual da Câmara de Vereadores, que institui o seu manual padronização. Na questão de encaminhamento regimental, vereador Pelé. Vereador Pelé. A retirada da indicação 11.238, senhor presidente. Presidência acata e defere. A questão de encaminhamento regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu quero fazer o requerimento para a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de resolução número 8/2019 da mesa diretora, por nós todos já sabermos o conteúdo dele,
dos pareceres. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe, não havendo em votação, está aprovado. Em turno único de discussão e votação, o projeto de resolução 8/2019, de autoria da mesa diretora. Em discussão, os pareceres favoráveis com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto com emenda. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado, segue para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 141/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, a celebrar convênio com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 122/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do Solidariedade, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Gripe HN1 e Influenza A. Solicito ao vereador Liúcio Correia que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões com emenda. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 122/2018, de autoria do parlamentar Adilson Girardi, cujo cerne é a instituição da Semana Municipal Prevenção e Combate à Gripe H1N1. Depreende-se do corpo da justificativa apresentada que o projeto visa incentivar a necessidade da população seja orientada acerca dos sintomas, métodos de prevenção e combate a vírus H1N1, a fim de evitar surtos da doença do município de Joinville. Em 1º de junho de 2018, foi apresentada a emenda modificativa 01/2018 pelo proponente. Em síntese, eis o resumo necessário para a análise da viabilidade jurídica do projeto de lei, análise da viabilidade jurídica da proposição, competência do município. Ao que parece, não há restrição imposta às municipalidades para que legislem sobre a matéria, no que se refere à proposição em exame, a saber, a instituição de data ou evento comemorativo. Observa-se a disposição sobre tal assunto não é exclusiva do âmbito federal ou estadual, não está adstrita ao rol de competência privativa da União do Estado de Santa Catarina, mas está inserida dentro do rol das matérias cuja competência legislativa é concorrente aos entes federados. Artigo 24, 7º e 9º, cabendo, pois, aos municípios suplementar as legislações federal e estadual na medida de suas particularidades locais. Artigo 30, inciso 1 e 2. Outro sim. Tratando-se de instituição de data comemorativa municipal, verifica-se que a proposição possui viés eminentemente local, cuja competência legislativa não toca somente à municipalidade. Artigo 7º, 1, 156, 162, 1 e 9 da Lei Orgânica. A mesma sorte, nota-se para existir improbidade técnica no que tange a reforma, no que tange a forma de que lançou mão ilustre parlamentar para apresentar a proposição. Com efeito, a lei orgânica do município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar. Decretos legislativos ou resoluções em relação a assuntos constantes no artigo 47 e 48 da lei orgânica do município, respectivamente. No entanto, considerando que não há obrigatoriedade para que a matéria seja veiculada por meio de alguns dos instrumentos acima mencionados, resta concluir que a sua regulamentação permanece mesmo na lei ordinária municipal. Aqui também eu cotejar esta matéria com os assuntos aqui a lei orgânica deste município estabelece as reservas de iniciativa de legislação ao executivo. Parece não há ofensa à prerrogativa daquele poder. Com efeito,
O egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que as matérias que não estão sujeitas à iniciativa reservada ao chefe executivo, por serem de direito restrito, devem ser interpretadas restritivamente. Nesta linha de entendimento, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a interpretar a Constituição. Em paralelo, esclareça-se que as hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 37 da Lei Orgânica são taxativas, de sorte que não permitem ampliação em sua interpretação. Por derradeiro, é de se notar que a proposição não tende à criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta ou indireta no município, fixação ou aumento de remuneração dos servidores, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, criação, estruturação e distribuição dos cargos administrativo público municipal, plano plurianual, diretrizes orçamentárias dos órgãos de administração pública municipal. Tecida todas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinário número 122/2018 pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, condicionado à adoção do substitutivo sugerido abaixo e, após a remessa das comissões parlamentares pertinentes para a proposição, para que a proposição possa ser melhor cotejada em relação à significância da data para a municipalidade e demais aspectos de mérito que a permeiam. Substitutivo global ao projeto de lei ordinário 122/2018, que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Combate à Gripe H1N1 do município de Joinville. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme o artigo 42/48, do 6º da Lei Orgânica do município de Joinville, faz saber a Câmara Municipal de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1. Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Gripe H1N1 no município de Joinville, a ser comemorado dia 20 de junho de cada ano. Parágrafo único. A Semana Municipal de Prevenção e Combate à Gripe H1N1 integrará o calendário oficial de datas e eventos do município de Joinville. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social. Parecer número 6/2019. Trata-se do projeto de lei ordinária número 122/2018, de autoria do parlamentar Adilson Gilardi, cujo cerne é a instituição da Semana Municipal da Prevenção e Combate à Gripe H1N1, influenza A, no âmbito do município. Depreendendo-se do corpo da justificativa apresentada, que a proposta objetiva dar maior ênfase na orientação acerca dos sintomas, métodos de prevenção de combate a vírus H1N1, a fim de evitar surtos da doença no município de Joinville. Realizada a audiência pública prevista na Lei Federal número 12345/2010, 23 de abril de 2019, manifestaram-se defendendo a proposição. Preliminarmente, em juízo de admissibilidade, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto condicionado à adoção de substitutivo, conforme exarado no parecer 44/2019. O projeto visa instituir a Semana Municipal de Prevenção ao Combate à Gripe H1N1, influenza A, no âmbito do município, a ser comemorada na semana dia 20 de junho, anualmente. Como justificativo, o vereador proponente afirma que é necessário que a população seja orientada acerca dos sintomas, métodos de prevenção e combate ao vírus H1N1, a fim de evitar surtos da doença do município de Joinville. Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes. No entanto, requer cuidados especiais a pessoa que apresentar febre alta acima de 38, 39 de início repentino, dor muscular, dor de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço e inapetência. Em alguns casos pode também ocorrer vômitos e diarreia. Normalmente os surtos do H1N1 acontecem a partir de junho, chegada do inverno. Por esse motivo, a escolha da última semana de outono para alertar a população dos possíveis riscos desta doença. O projeto foi submetido à audiência pública nos termos da Lei Federal número 12345/2010, segundo o entendimento que se trataria da proposição concernente à instituição da data comemorativa. Cumpre-se dizer que a realização da audiência pública para alertar da alta significação não pode ser considerada mera formalidade legal, mero cumprimento disposto na lei do artigo 12345 de dezembro de 2010, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas, pois uma audiência pública para essa finalidade deve se prestar minimamente para corroborar a análise do mérito. Isto porque a análise da significância
de uma data comemorativa não é requisito de legalidade, mas sim de oportunidade, conveniência e utilidade, elementos típicos da análise de mérito, conforme o artigo 2, artigo 2º da Lei 12.345. A definição do critério de alta significância será dada em cada caso, por meio de consultas e audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No que se depreende, para o seu total cumprimento são necessárias duas condições: a realização de consultas, audiências públicas devidamente documentada, e que nas consultas e audiências públicas haja participação de organizações sociais, associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em análise, durante a audiência pública, além do vereador proponente, manifestou-se pela aprovação do projeto 3 pessoas ligadas à área da saúde. Também ficou definido que a melhor data seria dia 23 de abril anualmente. Assim, vislumbra-se favorável à aprovação do projeto de lei em análise. Parecer do relator, com base na argumentação acima discorrida, quanto ao mérito, o parecer pela aprovação do projeto de lei em análise. A seguinte emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda 1. Altera o caput do artigo 1º do substitutivo do projeto de lei número 722/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Gripe H1N1 no município de Joinville, a ser comemorada anualmente na semana que inclui o dia 23 de abril. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. Trata-se da análise da emenda modificativa substitutiva apresentada pela Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social ao projeto de lei ordinário número 122/2018, que tem por objetivo alterar a redação do artigo 1º da proposição para modificar a data definindo o texto. Em síntese, eis o resumo do necessário para a análise técnica jurídica da proposição acessória. As emendas e os substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares, isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas, não obstante, como bem assevera Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Isso se justifica porque os novos dispositivos podem ser considerados não modificação do proposto, mas nova proposição. Assim, para realmente modificar o projeto, só há um caminho: retirá-lo e apresentá-lo de novo, reformulado. Nessa esteira, desde logo se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionando-se com um momento particular do processo legislativo, e a primeira com a instauração do procedimento, segundo seu trâmite e instrução. Assim, que se pede o processo, assim, em que pese o processo do poder pode ser inaugurado por agentes externos ao parlamento, certo que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente para as funções institucionais das casas de leis, sendo inerente à fase de discussão e instrução do processo legislativo. E, ademais das premissas já delineadas no parágrafo anterior, é prerrogativa apresentar emendas e substitutivos e proposições originárias da legitimidade diversas, tendo contornos mais amplos do que aqueles previstos para a inauguração do processo legislativo em si. Sendo assim, permite-se ao parlamentar, por essa via, alterar de forma amplamente considerada texto de proposições cuja iniciativa seja reservada ao membro do poder ou de outro poder. Tende-se entendido, pois, que a apresentação de emendas do poder parlamentar em matérias cuja iniciativa não lhes toca apenas em contras óbvias em suas situações peculiares, a proposição acessória que implique aumento de despesa, ausência de pertinência temática entre as proposições acessórias e a proposição principal. Faz-se oportuno colacionar certo jurisprudência sobre a temática. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar o projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não
ocorra aumento de despesas e haja estreita pertinência de emendas com objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito sobre a mesma matéria. Verifica-se assim a proposição acessória apresentada no bojo da proposição de outro legitimado não pode representar incremento de despesas. A abrangência legislativa de emendas parlamentares encontra-se estritamente delimitada pelos contornos normativos estão estabelecidos pela proposição principal, isto é, pelo projeto legislativo que está sendo emendado. E, ademais das considerações acima, o exemplo que ocorre com a proposição principal, a acessória se encontra estritamente vinculada às regras que disciplinam o processo legislativo, especialmente as normas do regimento interno da Casa que delineiam a forma para sua apresentação, a saber, não se tratar de reiteração da emenda que já tenha sido rejeitada, não se tratar de alterar a essência da proposição principal, não implicar no aumento de despesas da proposição principal, que versem a organização do serviço desse Poder Legislativo, Constituição Federal. Estabelecidas essas premissas inaugurais, observa-se que, quanto à proposição acessória apresentada, não há implicação de qualquer espécie de despesa ao Poder Executivo, a pertinência temática entre os textos das proposições principal e acessórias, respeitado os dispositivos do regimento interno que tratam da admissibilidade de emendas. Assim, em princípio, não há e não se identificam elementos que eventualmente possam atentar contra as formalidades ao devido processo legislativo e, igualmente, que possam violar os princípios constitucionais ou de ordenamento jurídico de leis. Tecidas essas breves considerações, recomenda-se a aprovação da emenda apresentada. Parecer do relator. Tecidas todas essas considerações, recomendo à Comissão da Legislação, Justiça e Redação a aprovação da emenda apresentada pela Comissão de Saúde, Assistência, Previdência Social, ao projeto de lei número 122 de 2018. Está lido, senhor presidente. Registramos também nosso plenário, Celso, esposo da nossa vice-presidente Ana Rita no plenário. Obrigado pela sua presença. Em discussão, os pareceres com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 238, de autoria do vereador Wilson Paraíba, que denomina servidão cidade Romilândia, lateral localizada na frente número 1422 da rua Dilson Funaro, no bairro Ulisses Guimarães. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis com emenda. Passo a leitura do parecer número 19/2019 da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Emite-se o presente parecer técnico sobre o projeto de lei número 238, de autoria do vereador Wilson Paraíba, que denomina a servidão cidade de Romilândia, a lateral localizada em frente ao número 1422 da rua Dilson Funaro, no bairro Ulisses Guimarães. A proposição em pauta visa denominar servidão cidade de Romilândia, a lateral em frente ao número 1422 da rua Dilson Funaro, primeira lateral após a rua Ercílio Henrique Borba, no bairro Ulisses Guimarães, com dimensão de 74 metros de extensão por 9 metros e 80 centímetros de largura,
conforme a Lei 5.230 de 2005, alterado pelas leis municipais 7.533, 7.441 e 8.089. A denominação de logradouros públicos e próprios municipais se faz pelo regramento estabelecido na Lei 5.230 de 2005. Assim, o projeto de denominação em questão está instruído da certidão de óbito, croquis de localização e dados biográficos do homenageado, ou deveria estar, né? Instrui ainda o projeto que o memorando da CEPUD atesta que a via não possui iluminação pública, não podendo ser denominada. Entretanto, esta condição já está superada conforme visita da assessoria do proponente no final do mês de junho do corrente ano, conforme memorando número 47/2019, anexo ao projeto. Logo, a iluminação pública já está instalada. Importante ressalvar que o texto do projeto apresenta a grafia do bairro Ulisses Guimarães com a vogal I. Segundo a Lei Complementar número 173, de 29 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar número 192, de 2005, o bairro Ulisses Guimarães, grafado com a consoante Y, foi criado pela Câmara de Vereadores de Joinville, sendo resultado do desmembramento do território dos bairros Jarivatuba e Ademar Garcia, com denominação aprovada em plebiscito. A correção se faz necessária mediante a correta técnica legislativa e referência ao bairro para que o texto não aponte inconsistência ou inconsciência jurídica. Com a última correção, menciona-se que a unidade de medida metro é representada pela consoante M, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Frente às ponderações, o parecer é pela aprovação do projeto em análise, mediante a seguinte emenda substitutiva. Projeto de Lei Ordinária 238/2018. Denomina Rua Cidade de Romilândia, a lateral localizada em frente ao número 1422 da Rua Dilson Funaro, no bairro Ulisses Guimarães. O prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme o artigo 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou, e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º, denomina a servidão Cidade de Romilândia, lateral localizada em frente ao número 1422 da Rua Dilson Funaro, primeira lateral após a Rua Ercílio Henrique Borba, com dimensão aproximada de 74 metros de extensão e 9,80 centímetros de largura, no bairro Ulisses Guimarães. Artigo 2º, a denominação acima estabelecida tem fins exclusivos para endereçamento postal, nos termos do artigo 5º, inciso 3º, alíneas A e B, da Lei Municipal 5.230 de 2005, cuja redação foi conferida pela Lei Municipal número 8.089 de 2015. Parágrafo único. A denominação da via a que se refere esta lei não regulariza a situação fundiária dos lotes envolvidos no parcelamento irregular que lhe originou. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assim se manifesta a vereadora Tânia Larson, relatora, e com ela concordam os demais membros da Comissão de Urbanismo. Na sequência, faço a leitura do parecer número 235/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Análise da viabilidade jurídica da proposição. As emendas e os substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares, isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas. Nessa esteira, desde logo se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionando-se a um momento particular do processo. O primeiro, com a instauração do procedimento, e o segundo, com o seu trâmite e instrução. Assim, em que pese o processo poder ser inaugurado por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis, sendo inerente à fase de discussão e instrução do processo legislativo.
e ademais das premissas já delineadas no parágrafo anterior, a prerrogativa para apresentar emendas e substitutivos a proposições originárias de legitimados diversos tem contornos mais amplos do que aqueles previstos com ou para a inauguração do processo legislativo em si. Assim, permite-se ao parlamentar, por esta via, alterar, de forma amplamente considerada, textos de proposições cuja iniciativa seja reservada a membro de outro poder. Tem-se entendido, pois, que a apresentação de emendas por parlamentares em matérias cuja iniciativa não lhes toca apenas encontrar óbice em duas situações. Letra A, proposição acessória que implique em aumento de despesa, e letra B, a ausência de pertinência temática com a proposição acessória e a proposição principal. Verifica-se, assim, que a proposição acessória apresentada no bojo da proposição de outro legitimado não pode representar incremento de despesas. E a letra B, a abrangência legislativa das emendas parlamentares encontra-se estritamente delimitada pelos contornos normativos, então estabelecidos pela proposta principal, isto é, pelo projeto legislativo que está sendo emendado. Estabelecidas essas premissas inaugurais, observa-se que a proposição acessória apresentada não implica em qualquer espécie de despesa ao Poder Executivo, há pertinência temática com os textos da proposição principal e acessória, e estão respeitados os dispositivos do regimento interno que tratam da admissibilidade de emendas. Assim, em princípio, não se identificam elementos que eventualmente possam atentar contra as formalidades ao devido processo legislativo e, igualmente, que possam violar os princípios constitucionais ou o ordenamento jurídico de leis. Tecidas essas considerações, recomenda-se a aprovação da emenda apresentada pela Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. Assim se manifesta o relator, o vereador Maurício Peixe. Com ele concordam os demais membros da comissão, com exceção do vereador Rodrigo Facchini, que tem voto contrário. Senhor presidente, estão lidos os pareceres. Obrigado, vereador Jean Schroeder. Em discussão, os pareceres favoráveis com a emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado por unanimidade. Os pareceres? Destaca-se, então, o voto contrário do vereador Rodrigo Facchini. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moção. Requerimento 248/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 191, parágrafo 5º do Regimento Interno, vem requerer a vossa, após a deliberação em plenário, que torne-se sem efeito o teor do requerimento 239/2019, aprovado em 6 de agosto de 2019. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação, está aprovado. Requerimento 249/2019. O vereador abaixo-assinado, conformidade com o artigo 103 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência o plenário a realização da sessão especial em homenagem ao grupo de dança Gaúchas de Salão, Rompendo Fronteiras, que iniciou suas atividades
em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com seus fundadores, o Márcio Maurício Tomazini. Hoje, concentra atividade na cidade de Joinville, já formou 20 mil alunos, realizou 100 formaturas, percursoras e tradição gaúcha de Santa Catarina, ensinando a criança, adulto, um real significativo da tradição gaúcha da dança, união, família e amizade. Em discussão, requerimento, Sala do Parlamentar, vereador Odir Nunes, Gabinete do Parlamentar. Não havendo em votação, está aprovado. Requerimento número 264/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade de deliberação do requerimento 263/2019. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado. Requerimento 263/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 191 do parágrafo 4º, 10º do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a deliberação do plenário, a vossa convidado, o senhor Caio Pires do Amaral, secretário de Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da SAMA, para comparecer à sessão ordinária, Câmara de Vereadores, em fim de explanar sobre a reestruturação da SAMA, requalificação e licenciamento ambiental. Gabinete do Parlamentar, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado. Requerimento 240/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o 103 do 4º, do 9º, da B do 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização de sessão especial em homenagem à comunidade Santa Rosa de Lima, bairro Petrópolis, em 14 de fevereiro, que completa 20 anos de atuação. Gabinete do Parlamentar, vereador Maurício Peixer. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado. Em encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais da comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 18 de setembro de 2019, quarta-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.